Yuri é um garoto como Yu, cujo mundo desmorona após a morte dos pais, que o deixam sem nada. Mas tudo muda quando uma empregada estranha se muda com ele e faz de tudo para agradá-lo. Tudo começa quando o caminhão Kun manda os pais de Yuri para o além, deixando-o sem dinheiro ou perspectivas. Com as finanças em colapso, todos os seus empregados o abandonam, forçando o garoto a se virar sozinho. Inicialmente, ele acha que pode viver sozinho, mas após alguns dias sobrevivendo de torradas queimadas e miojo, percebe que é bem inútil. Nesse momento, uma garota com seios enormes e olhos violetas hipnotizantes chega à sua casa e pede para ser sua empregada. Isso não faz sentido para ele, já que não é rico nem famoso, então diz claramente que não pode pagar uma empregada agora. No entanto, a garota diz que não precisa de dinheiro, apenas de um lugar para viver. Yuri acha a oferta tentadora, mas ao mesmo tempo desconfia da empregada, então a recusa. Porém, depois que ela insiste em ficar, ele olha bem nos olhos dela e acaba concordando em deixá-la ficar. A partir daí, Yuri começa a viver com sua nova empregada, mas não consegue deixar de desconfiar dela, especialmente porque ela é boa em tudo que faz. A comida dela é melhor que a de restaurantes Michelin, a casa brilha depois que ela limpa, e suas roupas parecem novas após serem lavadas. Tudo isso aponta para um único fato, e Yuri decide confrontá-la um dia. Ele diz à empregada que finalmente percebeu que ela é uma bruxa que lançou um feitiço nele para encantá-lo, mas ela decide entrar na brincadeira e diz que é verdade. A única célula cerebral de Yuri acredita nela, e ele solta que agora faz sentido porque seu coração acelera quando a vê e porque está sempre tão curioso sobre ela. Isso faz a empregada corar, então ela se desculpa, admitindo depois que estava apenas brincando. Mais tarde naquela noite, Yuri tem um pesadelo em que sua empregada, agora vestida de bruxa, tenta alimentá-lo com um ensopado esquisito. Após acordar gritando, ele vai à cozinha beber água e a encontra cozinhando algo no meio da noite. Ele acorda na manhã seguinte com um café da manhã 5 estrelas na mesa, apenas para notar um ensopado semelhante ao que viu em seu sonho. Yuri rapidamente acusa a empregada de colocar algo estranho em sua comida. Então ela decide entrar na brincadeira e diz que só fez uma poção do amor para fazê-lo se apaixonar por ela. Garoto. O idiota acredita nela novamente e diz que isso deve ser o que ela estava cozinhando na noite passada, o que explica por que a comida dela é tão boa para ele e por que não consegue tirar os olhos dela. A garota cora como uma idiota, lembrando que estava apenas aprendendo algumas receitas do Gordon Ramsay, pois acha que é péssima na cozinha. Mais tarde naquele dia, Yuri observa a empregada fazendo suas tarefas e percebe que não sabe nada sobre ela, nem mesmo seu nome, embora ela saiba tudo sobre ele. Nesse momento, ela de repente o chama pelo nome, o que o assusta. Então ele pergunta o que ela está tramando agora. A garota diz que está apenas se dirigindo a ele como uma empregada deve, mas o cérebro virgem de Yuri acredita que apenas pessoas casadas devem se chamar pelo nome. Ele diz que se ela o chamar assim, parecerá que estão loucamente apaixonados, o que a assusta novamente, então ela sai correndo. Isso deixa Yuri ainda mais ansioso, preocupado que a empregada possa vender suas informações pessoais para alguém perigoso. Ninguém tem tempo para isso. Ele corre para o escritório do pai e encontra os registros antigos de empregados, descobrindo que o nome da empregada é Lilith. Na hora do jantar, Yuri espera que Lilith o chame pelo nome de novo, mas ela só o chama de mestre, então ele pede que ela use seu nome a partir de agora. Lilith diz que se fizer isso, parecerá que estão muito próximos, mas Yuri amadureceu nas últimas horas, e acredita que entender um ao outro é mais importante para o amor do que chamar pelo nome. Lilith fica desapontada por um momento, mas quando Yuri pede que ela conte coisas sobre si, ela sorri e diz que vai contar. Naquela noite, Lilith olha para uma foto de Yuri e se lembra de como imediatamente arrumou suas coisas e saiu de casa, ao saber da morte dos pais dele. Na manhã seguinte, Yuri acorda com um armário cheio de roupas limpas e um café da manhã delicioso. No entanto, como ele está comprometido com seu papel de idiota, ainda acredita que Lilith é suspeita. Nesse momento, a campainha toca e Lilith traz um pacote com o último videogame que ela pediu para Yuri. Deveria ser eu, não ele. Mas em vez de se ajoelhar e agradecer a uma deusa, Yuri continua com sua paranoia e acusa Lilith de tentar manipulá-lo com presentes. O lado sadista de Lilith também entra na conversa, e em vez de negar, ela finge, dizendo que está tentando conquistá-lo. Ao ouvir isso, Yuri explode, dizendo que ele é quem fará dela sua, e não o contrário, o que faz Lilith ficar vermelha de vergonha. Mais tarde, Lilith continua entrando no escritório de Yuri com desculpas diferentes. Então ele pede que ela fique no quarto, pois não quer que ela se sinta sozinha. Depois de ficar algumas horas, ela se desculpa por algum motivo,
mas Yuri não consegue evitar a curiosidade e a segue. Ele a encontra saindo de sua casa e acha suspeito. No entanto, ele logo percebe que ela só queria brincar com um gato de rua. Enquanto a observa sorrir e fazer barulhos de gato, o coração de Yuri dispara. Nesse momento, Lilith o vê também e pergunta se ele gostaria de acariciar o gato, mas Yuri recusa. Ela brinca perguntando se ele gostaria que ela o acariciasse também. Mas Yuri fica tão envergonhado que acaba revelando que tem medo de gatos, antes de dizer que ela é muito mais fofa que um gato, então prefere acariciá-la. Menino. Enquanto Lilith cora, o gato pula do colo dela e começa a sibilá-lo, claramente assustado com seu grito. Vendo isso, Lilith se oferece para ajudar Yuri a superar seu medo de gatos, mas Yuri coloca suas calças de adulto e afirma que pode fazer isso sozinho, pois é o mestre daquela casa. Lilith acha engraçado, então ela o deixa sozinho, enquanto Yuri foca sua atenção no gato. Ele encontra uma planta de cauda de raposa próxima e usa isso para brincar com o gato. No entanto, quando parece que seu truque não vai funcionar, Lilith aparece com um pouco de peixe sobrado e diz para ele alimentar o gato com isso. Isso parece funcionar. Mas logo antes de Yuri finalmente acariciar o gato, um gato gigachade aparece e o faz se mijar nas calças. Enquanto isso, o gatinho tenta defendê-lo. Esse gesto toca tanto Yuri que ele finalmente age como um homem e protege o gato do gangster, conquistando-o. Algum tempo depois, quando Lilith volta para vê-lo, a encontra acariciando o gato. Yuri afirma que conseguiu domá-lo, enquanto Lilith sente ciúmes e gostaria que ele estivesse acariciando ela. Yuri percebe e começa a acariciar sua cabeça, fazendo-a ficar vermelha. Envergonhada, ela se desculpa, mas deixa cair a foto que guarda dele, o que Yuri acha estranho. Quando pergunta sobre isso, Lilith finge e diz que aguarda para sempre vê-lo, mas Yuri diz que ela deveria preferir vê-lo ao vivo, já que ele não vai fugir. Lilith ainda sai envergonhada, enquanto Yuri imagina os rituais de voodoo que ela poderia fazer com sua foto, e admite que ela é realmente suspeita. Mais tarde, depois de um almoço delicioso, Yuri suspeita que Lilith está usando truques para fazer comida tão boa. Para descobrir a verdade, ele pede que Lilith o ensine a cozinhar, mas ela flerta com ele, perguntando se ele gostaria de aprender de mãos dadas. Isso dá errado quando Yuri a surpreende com um pedido de casamento, dizendo que a comida dela é tão boa que quer comer para o resto da vida. Isso faz a vilã ficar toda vermelha de novo, então ela rapidamente o leva para a cozinha para se distrair. Como primeiro passo para cozinhar um ensopado, Lilith ensina Yuri a cortar uma cenoura e fica atrás dele guiando sua mão. A proximidade a faz corar, mas quando ela menciona que parece que estão se abraçando, Yuri balança a faca e quase a machuca, provando que tem a percepção situacional de um micro-ondas. Eventualmente, o episódio deles no MasterChef chega ao fim. No entanto, quando Yuri prova o ensopado que fez, não gosta muito. Mesmo com Lilith tentando elogiar suas habilidades medianas, Yuri diz que não tem o mesmo gosto quando ela faz, e Lilith provoca dizendo que não tem seu ingrediente secreto, que é amor. Yuri solta que finalmente entende porque sua casa está sempre tão limpa e sua comida tão saborosa, culpando tudo isso pelo amor dela, enquanto Lilith fica vermelha novamente. Mais tarde naquela noite, enquanto Lilith arruma o escritório de Yuri, encontra um desenho de glórias da manhã em seu livro, com uma nota dizendo que a cor se parece com os olhos dela. Enquanto isso, enquanto Yuri toma banho, se pergunta o que Lilith faz durante a noite, depois que ela o coloca para dormir. Naquela noite, enquanto começa a sonhar com toda a bruxaria suspeita que ela deve estar fazendo, Lilith entra no quarto dele e o observa dormir. Yuri murmura porque ela sempre vai dormir depois dele, e Lilith responde que quer vê-lo dormir, por isso fica acordada até tarde. Na manhã seguinte, Lilith se veste com seu vestido de empregada sexy e se prepara para mais um dia de elogiar a mediocridade de Yuri. Oh, lá vamos nós de novo. No dia seguinte, quando Yuri finalmente volta à escola após a morte dos pais, Lilith arruma desculpas para fazê-lo ficar mais um pouco. Ela amarra os cadarços dele e arruma seu cabelo. Então Yuri menciona que ela está agindo como uma waifu de anime, porque é exatamente assim que sua mãe costumava se comportar com seu pai. Enquanto a garota cora, Yuri diz que costumavam agir de forma muito amorosa antes de ele finalmente sair para a escola. Enquanto isso, uma limusine luxuosa para no portão da escola, e um mordomo mascarado chamado Fujisaki sai dela. Ela então ajuda um nepo baby chamado Tsukasa a sair do carro, e após agradecer ao mordomo, segue para a escola, apenas para avistar Yuri. Ela rapidamente se lembra que ele perdeu os pais recentemente e se pergunta se ele ainda sente falta deles, enquanto Yuri relembra como Lilith estava agindo estranhamente de manhã. Mais tarde, ao entrar na sala,
Todos começam a sussurrar sobre a morte dos pais dele. Então Tsukasa senta ao lado dele e lembra do primeiro encontro deles. Ela recorda como os olhos dele eram sinceros e tenta retribuir sua bondade dizendo "Oi hoje", mas o professor entra na sala e estraga suas chances. Ela tenta de novo durante o almoço, mas alguém a interrompe e Yuri escapa novamente. Enquanto isso, Lilith limpa a casa e se pergunta por que Yuri resiste tanto a ela. Mais tarde, quando Lilith sai para buscar Yuri na escola, Fujisaki passa com a limusine e a reconhece de algum lugar. Enquanto isso, Yuri sai da escola e vê seus colegas sendo buscados pelas famílias. Nesse momento, ele vê Lilith no portão da escola e corre até ela. Enquanto isso, Suikasa, que o seguia para falar com ele, se esconde atrás de uma árvore para espionar. Enquanto observa de perto, Lilith pergunta a Yuri se ele está envergonhado pela relação que tem, e ele responde que ela é tão bonita que não quer que ninguém mais a veja. Ela imagina que a relação deles é como os romances proibidos das histórias do Wattpad. Lilith pede desculpas a Yuri pela manhã e diz que achou que ele queria passar mais tempo com ela. Justo quando essa confissão cria mais imagens questionáveis na mente de Tsukasa, Yuri solta que também ficou pensando em Lilith na escola e mal pode esperar para passar o tempo com ela em casa. Nesse momento, Fujisaki a surpreende por trás e pergunta por que ela não estava indo para o carro. Tsukasa aponta para Yuri e Lilith, e Fujisaki finalmente encontra os olhos dela. Lilith cumprimenta educadamente Fujisaki e se despede de Suikasa, pedindo que ela continue sendo uma boa amiga para Yuri. Depois que Suikasa promete, Lilith vai embora, fazendo Suikasa elogiar seu traje de empregada. No entanto, antes que ela possa pedir a Fujisaki para melhorar seu senso de moda, Fujisaki diz que não fará isso nem em 1 milhão de anos. No dia seguinte, Lilith vai ao supermercado comprar mantimentos e esquece o celular em casa. Depois que Yuri volta da escola, não a encontra em lugar nenhum e assume que ela está brincando de esconde-esconde. Ele rapidamente pede para ela aparecer, pois não está no clima, mas quando ela não aparece, acha que ela foi fazer compras. Com Lilith fora, Yuri decide aproveitar seu tempo sozinho com lanches e refrigerantes. Enquanto isso, Lilith tenta cozinhar peixe, mas não consegue encontrá-lo nos supermercados da cidade. Os lojistas explicam que esse peixe está em falta e esgota rapidamente, o que a faz perceber que não vai encontrá-lo ali. Eventualmente, ela vai para a cidade vizinha para comprá-lo. Por outro lado, Yuri começa a se preocupar com Lilith e reclama que ela não entrou em contato quando se atrasou. Depois de se lamentar um pouco, ele a chama pelo celular, apenas para encontrá-lo em casa. É quando sua paranoia piora e ele teme que ela também o tenha deixado. Ao mesmo tempo, Lilith finalmente encontra o peixe que procurava, mas ao perceber que já está muito tarde, descobre que não trouxe o celular. Ela tenta voltar para casa rápido, mas o ônibus não chega por 1 hora inteira. Enquanto espera ansiosamente, Fujisaki a vê no ponto de ônibus, enquanto pega algumas coisas para Suikasa e oferece uma carona. No caminho, Fujisaki pergunta por que Lilith não comprou o peixe no mercado local, só para descobrir que não estava disponível. Ela então pergunta se Lilith acha que é certo estar ali, e ela responde que ficará bem. De volta para casa, assim que Yuri começa a se sentir ainda mais sozinho, Lilith finalmente chega e se desculpa rapidamente por não ter entrado em contato e por estar atrasada, apenas para encontrar ele chorando. Ele pergunta se ela o amaldiçoou com sua bruxaria, por isso não consegue relaxar quando ela não está aqui. Quando ela não estava aqui, ele estava bem, mesmo nesta mansão escura e isolada. Mas desde que ela chegou, não consegue evitar a ansiedade quando ela não está por perto. Ele de repente explode que não pode viver sem ela, então ela não pode sair de novo. Lilith fica completamente envergonhada com essa declaração, então ela pega a mão dele gentilmente e admite que realmente o amaldiçoou, antes de parabenizá-lo por sobreviver um dia sem ela. Enquanto isso, Suikasa faz um esboço inspirado na Barbie e pede a Fujisaki para considerar usar um vestido provocante assim. No entanto, ela responde que vai entregar sua carta de demissão hoje à noite, pois seus pais não pagam o suficiente para aguentar suas besteiras. Alguns dias depois, Lilith se lembra que veio morar com Yuri porque queria que ele crescesse saudável e feliz. No entanto, tudo o que ele tem feito é ficar cada vez mais desconfiado dela. Ela acredita que para garantir que isso não o afete negativamente, precisará aprender mais sobre ele, então começa a seguir cada passo dele. Isso a transforma em uma stalker em tempo integral, e Yuri finalmente explode e diz para ela parar de segui-lo, ao que Lilith responde que é justo,
pois ele também a persegue. No entanto, o idiota só a acusa de tentar descobrir suas fraquezas e sai correndo. Quando Lilith o segue, ela tropeça e cai em cima dele, dando a ele uma amostra de seus melões suculentos. Assim que ela se afasta, Yuri fica vermelho e afirma que nunca vai tirá-la de vista, porque ela sempre faz coisas desastradas assim. Mais tarde, naquele dia, enquanto Lilith se sente deprimida por suas tentativas frustradas de agir como uma adulta para apoiar Yuri, ela pergunta se ele não se cansa de vê-la. No entanto, isso sai pela culatra, e ele diz que não consegue evitar de olhar para ela, porque não importa o que ela faça, ela é linda aos olhos dele. A honestidade se torna difícil de lidar, então ela se esconde em um quarto, enquanto fica vermelha e jura que da próxima vez será ela a conquistar Yuri. Mais tarde naquele dia, enquanto ela está lavando roupa, Lilith percebe que ele está observando de novo, então, em uma tentativa de agir como alguém em quem ele pode confiar, ela diz que sabe tudo sobre seus sentimentos. A visão de seus marshmallows faz Yuri perder a cabeça de novo, então ele diz que é suspeito como alguém tão atraente quanto ela está tentando conhecê-lo. Isso faz Lilith ficar vermelha novamente, e ela finalmente desiste de tentar ter a vantagem. Depois, ela se preocupa em como pode se aproximar de Yuri e elabora um plano para conhecê-lo melhor. Ela pergunta se podem brincar juntos, e vendo a expressão tentadora em seu rosto, Yuri diz que não precisa de um jogo para se divertir, pois sempre se diverte quando ela está por perto. No entanto, depois que Lilith insiste, ele a leva para o escritório do pai e começa uma partida de xadrez, explicando que é seu jogo favorito, ensinado por seu pai. Enquanto ele fala, explica que, embora seus pais o amassem, estavam sempre ocupados e não tinham muito tempo para ele. Em uma lembrança, o pequeno Yuri discute com a mãe porque quer brincar com o pai, mas ela diz que ele está ocupado e oferece ensiná-lo a cozinhar. Yuri lembra que as habilidades culinárias dela são piores que as de uma criança, então ela promete fazer o melhor pudim e sai do quarto. Isso lhe dá a chance de entrar no escritório do pai, que o recebe e ensina xadrez. Ele explica que a rainha é a peça mais forte do jogo e a compara à mãe, dizendo que ela também é a mais forte da casa. Esse momento é interrompido quando a mãe entra brava e repreende Yuri por incomodar o pai. No entanto, ele faz a raiva dela desaparecer ao revelar que o pai a chamou de rainha da casa, o que a faz rir como uma idiota apaixonada. Mais tarde, Yuri pega as mãos dos pais e vai comer os horríveis pudins que a mãe fez, lembrança que o faz sorrir até hoje. Depois de ouvir sua história triste, Lilith se levanta rapidamente e jura que sempre estará lá para brincar com ele quando ele quiser. Isso o anima, e eles acabam jogando até tarde da noite. No dia seguinte, Yuri recebe um convite da escola, o que o faz agir distante e deprimido o dia todo. Para animá-lo, Lilith faz um pudim caseiro e imagina como ele ficará envergonhado ao ver isso. No entanto, todos os planos dela se mostram inúteis, quando Yuri apenas pega o pudim e agradece em silêncio antes de voltar para o escritório. Ver que Yuri não questionou suas intenções ou a acusou de bruxaria despedaça o mundo de Lilith, que começa a pensar que algo pode estar realmente errado com ele. Contudo, como ainda quer que ele desconfie dela, ela o segue o dia todo na esperança de que ele saia e diga para ela tocar a grama. Mas, depois que Yuri ignora completamente sua existência, ela começa a achar que ele perdeu o interesse e encontrou outra pessoa. Nesse momento, Yuri sai do quarto e entrega a Lilith um documento que, à distância, parece uma sentença de morte. No entanto, na verdade, é um convite para um evento de portas abertas na escola dele. Ele diz a Lilith que, como servos e empregadas podem participar do evento, isso significaria muito para ele se ela pudesse ir, já que ela é tudo o que ele tem. Embora não queira que ninguém mais o veja ou a roube dele, ele ainda quer que ela vá ao evento. Lilith cora, dizendo que achou que ele havia perdido o interesse, então Yuri a tranquiliza que isso nunca poderia acontecer, pois tudo o que fez hoje foi pensar em como dar essa notícia a ela. Mais tarde, Lilith experimenta várias roupas enquanto lembra do pequeno conselho que Yuri deu sobre que tipo de roupa usar na escola. Segundo ele, ela não deve usar nada muito chique, pois isso deixaria os outros garotos da classe completamente obcecados por ela. Então, Lilith experimenta um vestido que a faz parecer uma freira e outro que a faz parecer uma vagabunda, até finalmente desistir de encontrar a roupa certa. No dia seguinte, enquanto Yuri se preocupa se Lilith encontrou o vestido certo, vê um casal passar, o que o lembra de seus próprios pais. Acontece que, embora ambos o amassem muito, raramente compareciam aos eventos da escola, pois estavam sempre muito ocupados. Mais tarde, na aula, Yuri espera ansiosamente por Lilith, mas mesmo após vários pais entrarem na sala, Lilith nunca aparece. Sua paranoia ataca novamente, então ele se convence de que, mesmo que ela não venha, ele é forte o suficiente para sobreviver sozinho.
Mas, nesse momento, a porta se abre e Lilith entra, vestindo um uniforme de mordomo, e o rosto de Yuri se ilumina. Enquanto isso, Lilith se lembra de como pediu a Fujisaki para emprestar algumas roupas no último momento, o que a deixa feliz. Naquela noite, enquanto Lilith e Yuri voltam para casa juntos, ela se desculpa por estar atrasada, e Yuri a agradece por ter vindo e alegrado seu dia. Mais tarde, em casa, Yuri diz a Lilith que ela parecia uma diva naquele uniforme de mordomo, o que faz seu coração acelerar. Alguns dias depois, enquanto Yuri corre pela casa como um louco, Lilith pergunta se ele esqueceu de tomar os remédios, só para descobrir que ele tem o festival esportivo anual chegando. Ao saber disso, Lilith se oferece para ajudá-lo a treinar e começa a cantar uma torcida cringe, que Yuri acha adorável. Ele diz que se ela continuar torcendo por ele, com certeza ganhará o primeiro lugar. No entanto, ele prefere que ela não o torça na escola, pois outros garotos podem se apaixonar por ela também. Na manhã seguinte, Lilith visita sua escola para buscá-lo, mas Yuri a lembra que é um garoto forte e independente que pode voltar para casa sozinho. Lilith diz que estava com saudades dele, e ele começa a falar o quanto pensou nela durante as aulas, fazendo Lilith corar e murmurar que ele pode reprovar se continuar assim. Enquanto isso, Tsukasa os observa de longe, fandirleando sobre como eles ainda são cringe, quando Fujisaki aparece por trás dela e diz para ela agir como uma dama. Tsukasa responde que nunca entenderá o coração de um Gunner se continuar agindo como um Gigashad constipado, e Fujisaki coloca seu rosto de príncipe encantado e pede para Tsukasa voltar para casa com ela. A garota instantaneamente se anima e pede para Fujisaki continuar agindo assim, mas ela recusa de forma seca. Mais tarde, naquela tarde, Yuri fica fascinado com o novo lanche que Lilith fez para ele. Ela explica que são biscoitos finos chamados financiers, que Yuri nunca comeu porque, mesmo com os pais trabalhando o tempo todo, eles estavam sem dinheiro. Nesse momento, Yuri nota um caderno na mão de Lilith e descobre que ela está anotando para ajudá-lo no dia dos esportes. Ela também se oferece para preparar um plano de treino pessoal para ele se preparar para a prova, mas a mente virgem de Yuri não entende que ela está flertando. Então, ele simplesmente a agradece e diz que está animado para o festival esportivo. Mais tarde naquele dia, Lilith testa as habilidades de arremesso de Yuri, apenas para descobrir que ele é apenas um falador sem habilidade. Ela lhe mostra como se faz e faz isso sem esforço. No entanto, quando Yuri tenta seguir seu exemplo, o gato de Gashad de antes se coloca em seu caminho. Depois disso, ela ensina como posicionar o corpo durante a competição de cabo de guerra, mas Yuri também falha miseravelmente nisso. Lilith o tranquiliza que este é o primeiro dia, e ele eventualmente aprenderá, o que ela também concorda. Ela então cronometra enquanto ele treina para a corrida de 100 metros, recitando um monólogo interno sobre como ele impressionará Lilith no grande dia. No entanto, suas chances de se exibir são arruinadas pelo gato Gigashad mais uma vez, que ainda busca vingança pelo peixe que nunca comeu. Mais tarde naquela noite, enquanto Yuri finalmente se deita em sua cama, após um dia inteiro provando que nenhum de seus ancestrais tinha um osso atlético, Lilith lhe oferece uma massagem corporal completa. Ela começa pelas pernas, e Yuri não consegue acreditar como ela é boa com as mãos, então pergunta se isso também é um dos seus feitiços de voodoo. Lilith diz que não é, porque ela apenas sabe o que o faz sentir-se bem, e Yuri solta que também quer saber o que a faz sentir-se bem, fazendo Lilith corar. A partir do dia seguinte, Yuri pratica incansavelmente para seu festival esportivo, enquanto Lilith o apoia da melhor forma que pode. Enquanto isso, Tsukasa se encontra com Fujisaki e pede para que ela a acompanhe ao festival esportivo, já que seus pais estarão ocupados e ela não quer ir sozinha. Para aumentar o efeito dramático, ela até começa a chorar e diz que, no final do dia, é apenas uma garotinha que quer a atenção dos pais. Fujisaki rapidamente segura suas mãos e promete ir ao festival com ela, o que emociona tanto Tsukasa que ela a abraça. Nesse momento, Tsukasa deixa cair a garrafinha de lágrimas falsas que usou para enganar Fujisaki, o que irrita o mordomo. No dia do festival, Yuri acorda mais cedo do que esperava e entra na cozinha, só para encontrar Lilith preparando uma lancheira para ele às 5 da manhã. Depois de voltar silenciosamente para o quarto, Yuri se veste para o dia e pede a Lilith para usar o que a deixaria confortável no festival. Mais tarde, quando o festival começa, Yuri se prepara mentalmente para a disputa de cabo de guerra, enquanto Tsukasa fica feliz com a confiança que ele demonstra. No entanto, alguns valentões desempregados se aproximam e dizem a Yuri para não fazê-los perder com sua péssima sorte, o que irrita Tsukasa. Mas Yuri rapidamente os enfrenta, fazendo Tsukasa se perguntar de onde vem essa confiança. Nesse momento, ela vê Lilith nas arquibancadas, torcendo por Yuri, e finalmente entende tudo. No entanto, suas fantasias inocentes rapidamente se tornam adultas quando Lilith diz a Yuri que, se ele vencer,
ela o recompensará. Tsukasa percebe que precisa apoiar Yuri nesse cabo de guerra, pois quer que seu maior casal finalmente se concretize, mas quando deseja boa sorte a ele, nota que o nariz dele está sangrando e diz que ele precisa de ajuda profissional. Logo, quando o jogo começa, Yuri e Sue vencem, e ela diz que agora ele receberá sua recompensa de Lilith. Yuri diz que tudo o que quer é que ela se sinta orgulhosa dele, o que toca Sue casa. Nesse momento, Lilith corre até Yuri e o chama de incrível por ter vencido a corrida. Isso faz Tsukasa entrar em uma espiral depressiva, pois não consegue acreditar como seu casal favorito é adorável. Mais tarde, Fujisaki pergunta a Lilith se ela se sentiria bem exposta assim, mas ela diz que ficará bem, enquanto Yuri vence corrida após corrida. Mais tarde, enquanto o grupo almoça junto, Suikasa pergunta se pode experimentar os sanduíches da Lilith, o que a empregada permite com prazer. Um pedaço faz Suikasa provocar Yuri sobre como sua futura waifu é perfeita. No entanto, ele está mais preocupado se foi um incômodo para Lilith acordar tão cedo para fazer uma lancheira e depois visitá-lo na escola. Lilith o tranquiliza, dizendo que está feliz em fazer isso por ele, só para ele sorrir e perguntar se ela pode correr. Acontece que a escola organizou uma corrida para pais e responsáveis também, e Lilith está registrada como participante. Antes da corrida começar, Lilith se pergunta o que ela é para Yuri, mas não chega a uma conclusão quando a corrida começa. Ela supera todos os obstáculos facilmente, mas é desacelerada quando outra mãe tropeça nela, e perde a confiança. Nesse momento, Yuri começa a torcer por ela. Então, com o clichê do poder do amor, ela acaba ganhando o primeiro lugar, até derrotando Fujisaki, o Giga Chad certificado. Quando Yuri a parabeniza, Lilith abaixa o zíper para presentear seus olhos com um pouco de fanservice. No entanto, eles são interrompidos por alguns perdedores que estão chateados porque a empregada de Yuri ganhou a corrida em vez de seus pais, mas Yuri rapidamente a defende, chamando Lilith de sua única família, o que toca profundamente a garota. Alguns dias depois, enquanto Lilith compra alguns vegetais para o jantar, ela pensa sobre o que Yuri disse sobre ela no festival e sorri para si mesma. Enquanto isso, Yuri se assusta com a chuva repentina e começa a se preocupar com Lilith. Nesse momento, ela volta para casa toda molhada, parecendo ainda mais atraente. Mas Yuri está mais preocupado com a saúde dela, então rapidamente traz algumas toalhas. Assim que a luz seca, Lilith pergunta se ele gostaria de tomar banho com ela, mas o idiota recusa, dizendo que só podem fazer isso depois de casados. Sabendo que essa recusa o assombrará até os 75 anos, Yuri se afasta, deixando Lilith confusa com a proposta de casamento. Na manhã seguinte, quando Lilith lhe traz um chá, ele cospe porque ela acidentalmente colocou sal em vez de açúcar. Ela pede desculpas e vai direto limpar. No entanto, ela deixa cair um livro na cabeça, fazendo Yuri entrar em pânico com a saúde dela. Notando que o nariz dela está sangrando, ele pede que ela descanse, mas ela apenas limpa e vai fazer a lavanderia. Yuri não consegue acreditar que Lilith, de todas as pessoas, está agindo de forma tão estranha, mas antes que ele consiga entender, Lilith desmaia no chão. Ele rapidamente a alcança, percebendo que ela está com febre. Quando ele menciona isso, Lilith diz que já estava se sentindo quente e oferece tirar a roupa, mas Yuri já teve o suficiente, então ele a arrasta para o quarto e a cobre. Depois disso, Yuri procura maneiras de ajudar com a condição dela, mas a febre de Lilith a deixou confusa, e ela pede para ele não ficar fuçando tanto no quarto de uma mulher. Enquanto ele grita para ela parar de provocá-lo, Lilith sai da cama e começa a chorar, dizendo que deveria cuidar dele, o que não pode fazer se ficar deitada o dia todo. Ela teme que ele a expulse se ela se tornar inútil. Então Yuri a abraça e a tranquiliza que nunca faria isso. No dia seguinte, Lilith se sente muito melhor, mas mesmo assim, Yuri diz para ela não se esforçar demais, o que a faz corar. A partir daí, enquanto Lilith começa a limpar a casa, Yuri insiste em ajudá-la, dizendo que é praticamente inútil em casa, então o mínimo que pode fazer é ajudar. Ela até faz uma cara sedutora e diz que cuidará de todas as suas necessidades. Mas Yuri é prático, então ele diz que as tarefas serão feitas mais rápido se trabalharem juntos. Ele também diz que não quer que ela se sobrecarregue, pois prefere passar mais tempo com ela do que vê-la fazendo tarefas. Isso a deixa tão animada que ela desiste de discutir. Mais tarde, depois de terminar todas as tarefas, Yuri espirra, preocupando Lilith que ele possa ter pegado seu resfriado. Ela rapidamente lhe traz um cobertor e pergunta se ele está quente, só para ele olhar para os pelos expostos dela e se perguntar como ela não sente frio. Lilith explica que usa roupas assim para que ele note mais seus encantos femininos, mas Yuri joga o cobertor sobre ela e diz para se cobrir para não pegar outro resfriado. Alguns dias depois, Suikasa convida Yuri e Lilith para sua festa de Halloween.
o que faz Lilith se perguntar se ele e Suikasa estão muito próximos ultimamente. Yuri fica confuso, então Lilith diz que é adorável como ela é uma boa amiga para ele, o que faz Yuri corar. Ele então volta ao que estava fazendo, e quando Lilith diz que fará o traje de sábio à mão, ele não pode deixar de admirar a habilidade dela. Ela sorri e pergunta que tipo de pedra ele prefere em seu bastão, mas Yuri pede para ela escolher por ele. Depois, ele pergunta de que ela vai se fantasiar, o que ativa seu modo sadístico, fazendo-a se perguntar se ele quer vê-la em uma fantasia estranha. Yuri diz inesperadamente que sim, claramente mal interpretando a flerte dela, o que deixa Lilith toda corada. Quando o grande dia chega, Lilith se fantasia de dragão assustador, enquanto Yuri se veste de sábio em um uniforme inspirado em Hogwarts. Suikasa os cumprimenta, vestida como um príncipe encantado, enquanto Fujisaki ainda faz o papel de um ajudante constipado. Ao vê-los juntos, Suikasa revive suas fantasias questionáveis, mas logo os recebe em sua casa, decorada com todas as guloseimas que se pode imaginar. Mais tarde, enquanto Yuri come um doce chique oferecido por Tsukasa, ele age como um cara quebrado que nunca provou doces finos. Ele agradece a Tsukasa pelo convite e depois se vira para Lilith, agradecendo-a por costurar seu traje e escolher a cor de seu bastão. Enquanto isso, Lilith sorri, sem revelar que escolheu o verde por ser a cor dos olhos de Yuri. Depois, o grupo pega Fujisaki e a veste de Cinderela para combinar com o príncipe de Tsukasa, fazendo o mordomo corar como louco. No entanto, Tsukasa não se importa e simplesmente a puxa para dançar, enquanto os outros dois sorriem para eles. No dia seguinte, na escola, Tsukasa entrega a Yuri um monte de fotografias da festa de Halloween, e ele a agradece. Enquanto Lilith termina suas tarefas, ela recebe uma carta do carteiro, que faz seu sorriso desaparecer rapidamente. Por outro lado, Yuri se lembra de quão próximo ele tem estado de Lilith ultimamente e corre para casa, ansioso para ver sua futura waifu. No entanto, ao chegar em casa, ele percebe que Lilith está escondendo algo dele, o que o deixa tão curioso que ele pergunta diretamente o que está acontecendo. Lilith diz que vão conversar sobre isso depois e pede que ele jante primeiro, enquanto a ansiedade de Yuri dispara. Nesse momento, Lilith se lembra da primeira vez que veio à mansão e diz que está muito feliz por ter vindo. No entanto, agora é hora de ela ir embora, pois seu empregador original descobriu que ela está aqui. Ela diz a Yuri que hoje é a última vez que eles se verão, o que parte o coração de Yuri. Ele rapidamente diz que ela não vai a lugar nenhum, pois ele é seu mestre, e ela não pode sair sem quebrar a maldição que pesa sobre ele, fazendo seu coração disparar ao vê-la. Isso a deixa tão agitada que ela rapidamente joga a carta do empregador no lixo e diz que ficará se ele pedir, fazendo Yuri a abraçar fortemente com os olhos marejados. Alguns dias depois, o professor de Yuri pede a todos na sala para desenhar um gráfico de pizza de suas atividades diárias. E, sem surpresa, sua única atividade é observar Lilith. Durante o intervalo do almoço, Suikasa nota que ele parece ter perdido a vontade de viver, então pergunta o que está acontecendo, apenas para descobrir que ele está estressado porque seu dia inteiro gira em torno de pensar em sua empregada. O nível de amor de Suikasa dispara, então ela rapidamente pede que ele conte mais, e isso inicia a primeira sessão de terapia de Yuri. Ele começa relembrando como Lilith faz seu coração acelerar e seu peito apertar, o que faz um jato de sangue sair do nariz de Suikasa. Ela rapidamente se recompõe e pede que ele conte mais, mas Yuri continua falando sobre como gosta de vê-la trabalhar, especialmente seus olhos violetas que o atraem. No entanto, o que ele deduz de tudo isso é que Lilith é suspeita, para desespero de Suikasa. Ela rapidamente dá sua opinião especializada sobre sua condição absurda e explica que ele está apaixonado, enquanto elogia os deuses do Wattpad por deixá-la viver suas fantasias na vida real. Yuri, por outro lado, ignora seu diagnóstico e continua falando sobre como se sente feliz quando ela faz algo, e quando ela conversa com outra pessoa, ele se sente como um namorado tóxico e ciumento. Tsukasa ouve tudo isso com curiosidade, mas então diz que ele pode estar doente, o que a deixa completamente confusa. Mais tarde, ela explica calmamente que sua condição não é uma doença, mas algo que ela leu em seus autênticos livros inspirados no Wattpad, então pode afirmar com confiança que o que ele sente é amor. No entanto, em vez de corar e ficar na defensiva, Yuri fica confuso, se perguntando o que é amor. Mais tarde, ele volta para casa, onde Lilith tenta flertar com ele, dizendo que se sentiu sozinha enquanto ele estava fora. No entanto, ele a ignora completamente e passa por ela, perdido em seus pensamentos. Preocupada que ele tenha se cansado dela por causa de suas estranhezas, Lilith tenta de novo e oferece seu corpo para aquecê-lo nesse frio, mas Yuri a ignora, o que é contraditório para suas reações habituais. Isso a preocupa, então ela pega a mão de Yuri e se pergunta se ele está doente, fazendo com que ele questione o porquê disso.
Lilith quase diz que é porque ele não perdeu a cabeça quando ela se ofereceu para o almoço, mas as sirenes da polícia ficam muito altas em seus ouvidos, então ela se cala. Em vez disso, pergunta sobre o que ele está pensando, mas Yuri diz que é um segredo, deixando-a confusa. No dia seguinte, na escola, Tsukasa se oferece para continuar a conversa sobre amor na mansão dela, e depois o leva até lá. O garoto sem grana fica chocado ao ver os colegas ricos e a arquitetura, e silenciosamente oferece a Suikasa os biscoitos que Lilith fez para ela como presente. Suikasa fica tão encantada que leva Yuri para seu jardim e organiza um chá, enquanto Yuri continua elogiando as habilidades culinárias de Lilith, dizendo que nem Gordon Ramsay consegue competir com a comida dela. Isso faz Suikasa se perguntar se deveriam convidar Lilith para o chá também. Mas Yuri diz que não deveriam, senão ela pode deixá-lo e ir morar com Suikasa, já que a casa dela é maior e ela é mais rica. Dizer isso em voz alta faz Yuri se preocupar em nunca conseguir dar a Lilith a vida que ela merece. Mas Suikasa o tranquiliza, dizendo que Lilith fica realmente feliz quando está com ele, então não há como ela deixá-lo para ficar com ela. Isso faz Yuri sorrir aliviado, enquanto suas bochechas ficam vermelhas. Então Tsukasa o traz de volta à conversa original sobre amor e mostra seus preciosos romances de amor proibido para aumentar seu conhecimento. No entanto, Fujisaki confiscou seus romances antes que Yuri pudesse tocá-los, deixando-o sem escolha a não ser voltar para casa naquele dia. Quando Yuri chega em casa, Lilith o cumprimenta com um grande sorriso, o que o faz se sentir orgulhoso por algum motivo. No dia seguinte, o professor de arte de Yuri atribui um projeto, então ele volta para casa e pede a Lilith para deixar que ele desenhe seu retrato, pensando que finalmente vai entendê-la se desenhar bem o suficiente. Lilith, por outro lado, fica tão intrigada com a ideia que começa a fazer poses e pergunta se ele prefere que ela faça a pose do Titanic. No entanto, Yuri é um idiota, então ele diz para ela sentar em uma cadeira e deixá-lo desenhá-la como ele a vê normalmente, porque essa é a versão dela que ele mais gosta. Isso a anima também, então ela faz o que ele pede, enquanto Yuri começa seu primeiro projeto como a versão anime de Van Gogh. Lilith diz que, embora ele goste mais da versão normal dela, isso não significa que é quem ela realmente é, mas Yuri diz que não importa, pois ele definitivamente descobrirá quem ela realmente é um dia. Depois que o retrato fica pronto, Lilith elogia Yuri por suas habilidades impressionantes. No entanto, ele não fica satisfeito com o resultado e apaga, dizendo que não fez justiça à beleza divina de Lilith. Como resultado de seu perfeccionismo, ele fica acordado a noite toda e acorda com olheiras no dia seguinte. Lilith brinca que ele deve ter perdido o sono porque ela é bonita demais para ele desenhar, mas Yuri concorda com ela com uma expressão séria, afirmando que não conseguiu dormir porque ficou pensando nela na pose do Titanic. Ao ouvir isso, Lilith fica vermelha e assume total responsabilidade por deixá-lo sem dormir naquela noite, pois não quer que seu progresso na escola seja prejudicado por causa do sono. Naquela noite, ela tenta ajudá-lo a dormir com velas aromáticas, cobertores quentes e até oferece seu colo para ajudá-lo a dormir. No entanto, Yuri recusa, dizendo que não quer que suas coxas doam por causa do peso dele. Após falhar no plano A, Lilith tenta usar máscaras quentes para os olhos e música suave para ajudá-lo a dormir, mas isso também falha, deixando-a com apenas uma opção. Ela meio que brinca ao oferecer para dormir ao lado dele, mas Yuri aceita a oferta instantaneamente, dizendo que não pode esperar para dormir com ela. Isso a surpreende, fazendo-a se perguntar se ele está falando sobre desenvolvimento de enredo, mas Yuri simplesmente adormece assim que se deita ao lado dela, murmurando perguntas genéricas sobre quem ela é e o que está fazendo em sua casa. Lilith tenta acalmá-lo recitando uma canção de ninar, que de alguma forma parece familiar para Yuri, lembrando-o de sua mãe e de uma garota misteriosa de sua infância. Ele acorda na manhã seguinte se sentindo descansado, mas não lembra da canção de ninar, nem da menina misteriosa da infância. Mais tarde, ele ganha o primeiro prêmio de arte pelo retrato que fez de Lilith, fazendo sua paixão sem esperança finalmente valer a pena. Na manhã seguinte, Yuri tem uma lembrança de Lilith jovem e dele fazendo uma coroa de flores para ela. Ele acorda com Lilith abrindo as cortinas e pergunta por que ela está ali, mesmo que hoje seja seu dia de folga. Lilith diz que não pode negligenciar suas obrigações matinais e vai direto preparar o café da manhã, enquanto Yuri fica confuso com seu sonho. Mais tarde, enquanto trabalha em seu escritório, Lilith aparece com um vestido casual, fazendo-o deixar o lápis cair e ficar olhando para ela de boca aberta. Ele rapidamente fica paranoico, se perguntando para onde ela está indo tão arrumada, suspeitando que ela vai sair em um encontro depois de deixar sua mansão. Mesmo assim, ele a deixa ir. Mais tarde, quando Lilith chega à cidade, sente o cheiro de uma padaria e compra alguns doces sofisticados pensando em Yuri. Depois, ela vai a um café onde espera por seu suposto encontro, enquanto pensa demais sobre o que Yuri deve estar fazendo sozinho.
Nesse momento, seu encontro, que é Fujisaki, aparece, vestida com roupas casuais também. Fujisaki revela que também está de folga, e brinca com Lilith por pensar em Yuri no seu dia de folga. Isso faz Lilith se perguntar se ela não se preocupa com Tsukasa, o que Fujisaki concorda, afirmando que aquela pirralha tem suas próprias manias para se entreter. Essa afirmação deixa Lilith ansiosa, pois acredita que é estranho continuar pensando em Yuri, mas Fujisaki a acalma, dizendo que não é tão grave. Isso lembra Lilith da imagem de bad girl notória de Fujisaki, então ela menciona que mudou muito em comparação com seu eu do passado, fazendo-a suspeitar que isso aconteceu depois que conheceu Tsukasa e quis mudar por causa dela. Fujisaki não nega e fica vermelha, pedindo a Lilith para não a deixar envergonhada. Ela também aconselha Lilith a não olhar para os relacionamentos dos outros como um reflexo do seu, mas sim tentar abrir seu coração para Yuri, começando por revelar sua verdadeira identidade a ele. Isso choca Lilith, pois não consegue imaginar fazendo isso, mas Fujisaki lembra de seus velhos tempos como uma introvertida e a elogia por encontrar a força para falar sobre seus sentimentos. Nesse momento ela começa a receber mensagens de Suikasa, pedindo para ela contar as novidades, então Fujisaki vê isso como um sinal para ir embora. No entanto, antes de sair, ela diz a Lilith que é hora de contar a verdade a Yuri, o que Lilith concorda. No entanto, Yuri havia seguido Lilith, assumindo que ela se encontraria com o encontro, e ouviu a conversa dela com Fujisaki. Essa revelação o deixa paranoico novamente, e ele começa a pensar demais sobre o que ela poderia estar escondendo dele. Nesse momento, uma mãe próxima começa a cantar uma canção de ninar para seu bebê, que Yuri reconhece como a canção que sua mãe costumava cantar para ele, e também a que Lilith cantou para ele na noite passada. Isso refresca sua memória e finalmente o lembra de Lilith de quando se conheceram mais jovens. No entanto, ainda está meio nebuloso. Mais tarde, quando Lilith volta para casa com um monte de souvenirs, Yuri não presta atenção em nada, mas se fixa na conversa que ela teve com Fujisaki, revelando envergonhado que ele os escutou. Ele tenta disfarçar dizendo que achou que ela estava tão fofa que suspeitou que ela estaria se encontrando com alguém melhor que ele, antes de revelar que finalmente se lembra de ter conhecido ela quando eram mais jovens. Quando Lilith se assusta com a revelação, Yuri conta que ela foi levada para sua casa por seu pai quando era mais jovem e conhecia a canção de ninar da mãe dele porque ela também a cantava para ela. Yuri se pergunta por que ela não lhe contou algo tão importante ainda, então Lilith responde que é porque não queria que ele pensasse que ela era estranha. Ela diz que também queria que ele se lembrasse dela por conta própria, então Yuri pega a mão dela, jurando que nunca a odiará por uma razão tão estúpida ou esquecerá sua história de origem. Enquanto os dois se reconciliam, Yuri tenta recriar a memória, fazendo um anel de flores para ela, mas isso não cura sua demência. Nesse momento, Lilith lembra que ele está atrasado para a escola, então ele se apressa e decide fazer outro anel depois. Na escola, Suikasa percebe que o humor de Yuri melhorou muito e se pergunta se ele progrediu com Lilith. O garoto diz que dormiram juntos com uma cara séria, o que faz Suikasa ir às nuvens, pois não acredita que Yuri já deu esse grande passo enquanto ela ainda está presa em suas novelas românticas. Então, mais uma vez, ela diz a Yuri que ele sem dúvida está apaixonado pela empregada. Essa é a razão pela qual ele está tão curioso sobre quem ela é e o que está fazendo. E pela primeira vez, Yuri entende o que ela quer dizer. Ele rapidamente pega sua mochila e corre para casa, pensando em quanto precisa dizer a Lilith que está loucamente apaixonado por ela, só para aliviar sua ansiedade. Ele a encontra varrendo as folhas da varanda e diz que a ama, junto com sua linda voz que o acorda e seus olhos hipnotizantes. Lilith fica vermelha enquanto as sirenes da polícia ficam cada vez mais altas, mas, felizmente, antes que ela confesse que também o ama, outra má influência aparece e manda Lilith voltar para seu antigo trabalho imediatamente. Depois de fazer uma cena na varanda de Yuri, o casal a leva para dentro e lhe oferece uma xícara de chá. No entanto, ela insiste que Lilith volte para casa com ela e deixe esse lugar decadente para trás. Lilith aconselha a garota a se comportar, mas ela continua falando sobre como essa mansão é horrível e como é decepcionante que uma empregada do seu nível trabalhe de graça para um cara como Yuri. Embora Yuri fique ofendido com o apelido, ele pede a Natsumi para não levar Lilith embora, pois ele é o dono da casa e Lilith é tudo o que ele tem. Mas, em vez de ter pena do pedido sincero dele, ela o chama de um bom para nada, que não pode dar a Lilith o que ela merece. Ela diz para ele deixar Lilith se juntar a ela e recuperar seu antigo emprego, porque assim ela trabalha com um adulto confiável e ainda ganha dinheiro pelo seu tempo e esforço. No entanto, é quando Lilith intervém
e diz educadamente a Natsumi para deixá-la em paz, pois ela nunca voltará para a antiga mansão, não importa o quanto ela tente convencê-la. Isso faz Natsumi ter um colapso total ao lembrar a Lilith que é ela quem mais se importa com ela, não esse camarão que ela chama de mestre. Enquanto Yuri se prepara para as perguntas difíceis dela, Natsumi pede que ele explique a teoria da relatividade, o que ele diz que ainda não sabe. Natsumi o chama de idiota, mas quando ele pergunta se ela sabe o que é, ela gagueja como uma idiota também, falhando nessa etapa. Natsumi então menciona que dinheiro é muito mais importante que conhecimento, então Yuri pega seu cofre, afirmando que embora ainda não tenha muito, ele definitivamente comprará um presente legal para Lilith assim que economizar o suficiente. Natsumi o chama de romântico sem grana, mas quando Lilith pergunta sobre as finanças dela, ela se revela uma mendiga maior que Yuri. Depois de perder feio, Natsumi faz uma birra e acidentalmente quebra uma lâmpada, enquanto Yuri pede que ela se afaste, aliviado por ela não ter se machucado. Natsumi o chama de esquisito por não estar bravo por ela ter quebrado algo que era dele, mas Yuri diz que está apenas feliz que ninguém se machucou. Ela então se volta para Lilith e diz para não ouvir esse garoto astuto e enganador, pois ele nunca poderia ser digno de ser seu mestre. No entanto, Lilith já teve o suficiente e diz para ela calar a boca e pensar 2 vezes antes de insultar Yuri novamente. Ela também reconhece a história que tiveram juntas, mas pede a Natsumi para respeitar seus desejos agora. Natsumi insiste que só quer que ela seja feliz. Isso lembra Yuri da conversa sobre amor que Tsukasa teve com ele. Então, ele pergunta a Natsumi se ela também está apaixonada por Lilith. Isso a faz ter um colapso, mas Yuri a deixa sem palavras ao explicar que, como ele quer que ela fique com ele porque a ama, Natsumi também deve amá-la se quiser que Lilith more com ela. Toda essa conversa faz Lilith corar intensamente, enquanto Natsumi não consegue acreditar que Yuri está dizendo tantas coisas embaraçosas sem sentir vergonha. Yuri, por outro lado, acredita que se nunca expressar seus sentimentos, como a outra pessoa saberá o que ele sente, o que finalmente convenceu Natsumi a ser honesta. Ela afirma que é verdade que veio aqui para garantir que Lilith tivesse uma boa vida, pois a ama e quer que ela tenha a vida que merece. No entanto, diz a Yuri que suas palavras doces não a enganarão e que sairá daqui com Lilith, custe o que custar. No dia seguinte, depois que Yuri sai para a escola, Lilith rapidamente pega sua vassoura para limpar a casa. Enquanto isso, Natsumi assiste a cena lembrando que em sua mansão, as empregadas têm tarefas menores, muito mais fáceis do que limpar a casa sozinha. Ela tenta ajudar Lilith, mas a empregada diz para ela se sentar e relaxar, pois é uma convidada naquela casa. Então, nas horas seguintes, Natsumi fica emburrada assistindo Lilith limpar e cozinhar com facilidade, e até fazer um chá para ela. Natsumi pergunta se Lilith se sente miserável aqui, já que tem que trabalhar o dia todo. No entanto, Lilith diz que está feliz em fazer isso pelo bem de Yuri. É então que Natsumi percebe que o problema não é a carga de trabalho, mas Yuri e sua língua astuta. Nesse momento, o diabo aparece ensopado de suor e admite a Lilith que correu da escola porque não conseguia esperar para vê-la. Isso choca Natsumi e envergonha Lilith, mas Yuri continua, e revela que também não conseguiu se concentrar na aula, pois estava pensando em Lilith e no que ela poderia estar fazendo. Justo quando ele diz à empregada que a ama hoje também, o cérebro de Natsumi quase entra em curto de tanta vergonha. No entanto, ao ver o rubor no rosto de Lilith, algo muda dentro dela. Ela admite para si mesma que nunca viu Lilith tão apaixonada antes. No entanto, Yuri estraga sua sessão de overthinking ao questionar suas habilidades como empregada, ao notar que tudo o que ela tem feito é ficar sentada e comer petiscos, em vez de fazer coisas de empregada. Isso a irrita tanto que ela corre para a cozinha e queima alguns pratos, antes de bagunçar a lavanderia e transformar a casa inteira em um desastre. Lilith eventualmente diz para ela ficar parada, e até Yuri pede para ela não se esforçar tanto. No entanto, ela insiste em provar sua competência para ele, e pega um balde de água, apenas para tropeçar e cair sobre Lilith, encharcando ambas. Mesmo que isso a faça se sentir decepcionada, Lilith começa a rir ao lembrar como ela era ruim nas tarefas domésticas antes, e sempre teve que ajudar. Nesse momento, Yuri entra como um chefe e ordena que as 2 meninas vão tomar um banho quente, caso contrário, podem pegar um resfriado ou ficar com mau cheiro. Lilith pergunta a Natsumi se ela gostaria de tomar banho com ela, e apesar de ficar envergonhada no início, ela concorda. Mais tarde, no chuveiro, Lilith agradece a Natsumi por ter aparecido de repente, pois admite que ainda não sabe como deve responder ao afeto de Yuri. Natsumi ri, explicando que para ela, parece que Lilith já sabe sua resposta, porque nunca a viu tão feliz quanto depois que Yuri se declarou. Isso deixa Lilith confusa,
e ela se pergunta se também age como um livro aberto na frente do Yuri. Enquanto isso, Natsumi sorri, pensando que ver Lilith assim é uma bênção. No dia seguinte, Lilith entra no quarto de Natsumi e o encontra vazio, mas logo sua atenção é atraída por uma revista próxima, cheia de ideias para presentes de Natal. Na escola, Yuri conversa com Suikasa sobre seu progresso no relacionamento, e ela surta quando ele menciona que tem um novo membro na família. Para ela, a história deixou de ser uma vida normal e virou um romance sombrio. No entanto, Yuri esclarece o mal-entendido falando sobre Natsumi, mas isso não é suficiente para acalmar seus delírios. A garota diz que a história agora se transformou em um drama romântico cheio de rivais e ciúmes. Enquanto isso, Natsuma espera por Yuri do lado de fora, e ao vê-lo com uma garota, começa a fazer acusações. Então, ela nota Fujisaki por perto, e sua aura intensa quase a faz perder o controle. Ela volta à realidade quando Yuri pergunta o que ela está fazendo ali, então o puxa e sai. Enquanto conversam, Natsumi fica desapontada ao saber que ele não tem nada com a garota Tsukasa. Mas então ela revela algo que pega Yuri de surpresa. Aparentemente, Natsumi planeja voltar para casa. Mas antes de ir, ela quer surpreender Lilith com um presente de Natal para tornar tudo memorável. Nesse momento, Yuri encontra alguns meninos mais velhos que acham divertido intimidar um órfão. Eles começam a provocar Yuri por fazer com que deixassem cair seu pão no vapor, mas Natsumi intervém antes que a situação piore. Ela olha para aqueles meninos com uma intensidade tão aterrorizante que os faz fugir. A garota fica impressionada que Yuri se manteve firme contra aqueles idiotas, mesmo sendo um covarde, mas ele diz que vai retribuir fazendo o que ela quiser. Aproveitando a oportunidade, ela pede ajuda para a festa surpresa de Natal para Lilith, e ele concorda. Ao voltar para casa, Lilith diz a Natsumi que deveria ter avisado se planejava buscar Yuri na escola. No entanto, ela inventa uma desculpa e vai para o quarto de Yuri para planejar. Mais tarde, quando Lilith leva alguns petiscos para eles, a encontra discutindo sobre seu lado fofo e maduro. Enquanto Yuri afirma que coisas fofas combinam mais com ela, Natsumi diz que sua maturidade é o que a destaca. Embora envergonhada, Lilith fica feliz que eles finalmente estão se dando bem. Depois disso, a dupla revisa o plano em detalhes. Yuri dirá a Lilith que já tem planos para passar o Natal com Suikasa, enquanto Natsumi mantém Lilith ocupada levando-a para passear. Durante esse tempo, Yuri ficará para decorar a casa e preparar tudo para a festa surpresa. Mais tarde naquela noite, enquanto jantam juntos, Yuri finalmente conta a Lilith sobre seus supostos planos de Natal com Suikasa. Embora Lilith tente agir normalmente, a decepção em seu rosto é inegável. A reação dela faz Yuri se sentir culpado, especialmente porque ele sempre foi honesto com ela e odeia mentir, mas se força a seguir o plano pela surpresa. No dia seguinte, Yuri pede ajuda a Tsukasa com seu plano mestre, e o nerd começa a falar sobre como pode fazer uma festa extravagante com sua amada empregada. Logo, é dia de Natal, e Lilith se preocupa com Yuri indo sozinho para a casa de Tsukasa, mas ele a tranquiliza dizendo que ficará bem. Assim que eles saem, Tsuka aparece vestida de Sherlock Holmes com Fujisaki para ajudá-lo. Mais tarde, Fujisaki assume a festa, designando Tsukasa para fazer as decorações, o que ela odeia, enquanto Yuri assa o bolo. Enquanto aplica o creme branco, Fujisaki nota que ele está com um pouco no nariz e limpa para ele. Yuri comenta que ela é surpreendentemente atenciosa, mas ela diz que está acostumada, já que Suokasa é meio desastrado. Nesse momento, Suikasa tira uma foto da dupla inusitada, mas seu mordomo confisca a câmera enquanto ela faz birra. Então, a pequena bagunceira pergunta se pode ajudar com o bolo também, e Fujisaki diz para ela decorar com morangos. Enquanto isso, Natsume está lutando internamente, pois não tem ideia de como começar uma conversa com Lilith. Desesperada, ela pega o Google e começa a procurar tópicos de conversa, como a ameaça socialmente desajeitada que é. Infelizmente, cada sugestão que encontra é ou extremamente constrangedora ou totalmente inútil, então nada ajuda. De repente, ela vê uma barraca de crepes e sugere que experimentem, mas, como o destino quis, ela tropeça e cai de cara no chão, sangrando pelo nariz. Mais tarde, enquanto Lilith lhe oferece um lenço, Natsume tenta se desculpar, mas Lilith a agradece. Ela diz que é grata por tudo que fez para animá-la, quando preferiria passar o Natal com alguém que ama. Lilith então explica que viu a revista dela procurando presentes e achou que queria dar algo para seu amado. Natsume tenta explicar que era na verdade para ela, mas decide não dizer nada para não estragar a surpresa. A dupla então passa o resto do tempo se divertindo ao máximo. E enquanto voltam para casa, Natsume dá a Lilith o presente que comprou para ela. Lilith abre e encontra uma caneta linda, ficando genuinamente tocada com o gesto.
A garota então pede para que ela escreva cartas de vez em quando com essa caneta quando voltar para casa. E Lilith promete fazer isso. Ao chegarem na mansão, Natsumi fica confusa ao ver todas as luzes apagadas, fazendo o lugar parecer estranhamente silencioso. Mas segundos depois, as luzes se acendem de repente, revelando decorações de Natal deslumbrantes que transformam completamente a mansão. Quando a garota se vira para ver a reação de Lilith, descobre que ela desapareceu. Natsumi corre imediatamente para a mansão, apenas para ser surpreendida por serpentinhas. Enquanto tenta entender o que está acontecendo, Yuri revela que não conseguiu guardar o segredo e contou os detalhes para Lilith na outra noite. No entanto, a empregada teve um plano próprio, sugerindo que surpreendessem Natsumi em vez disso. Natsumi percebe que estava sendo enganado o tempo todo e cai no chão de alegria. Mas quando Fujisaki pergunta se ela está bem, a garota se levanta em segundos, cumprimentando-a respeitosamente. Os jovens decidem se jogar na celebração, e a festa rapidamente se transforma em um caos total. Eles passam o resto do tempo jogando e devorando a comida. Depois da festa, Tsukasa desmaia, murmurando coisas estranhas enquanto dorme. Fujisaki, já acostumada com isso, a pega no estilo princesa. Antes de sair, agradece a todos, dizendo que sua pequena mestre se divertiu muito. Depois que Natsumi dorme, Lilith e Yuri finalmente têm um tempo a sós. O pequeno simpático elogia a empregada por sua atuação digna de Oscar. Ela pergunta quando ele vai dar o presente para Natsumi, e ele lembra quanto tempo passou fazendo luvas rosas para ela. Enquanto ela dorme, Yuri deixa o presente ao lado dela com um bilhete. No dia seguinte, Lilith faz uma grande limpeza após a festa de Natal, quando um carro para na frente da mansão. Enquanto prepara lanches para Yuri, a campainha toca. Enquanto isso, Natsumi volta para casa com Yuri, reclamando de fazer compras como se estivesse em trabalho forçado. Yuri lembra que foi ela quem escolheu isso. Apesar disso, ela muda de assunto, agradecendo por tornar sua visita memorável. Ela admite timidamente que, com a ajuda dele, conseguiu se abrir com Lilith. Isso surpreende Yuri, que achava que ela era sua rival, mas Natsumi diz que o amor que sente por Lilith é diferente do que sente por seu mestre. Lilith pede desculpas pelo problema que causou, enquanto o homem observa a mansão e comenta que está incrivelmente limpa, perguntando se ela trabalha duro por causa do passado. Ela ficou sozinha, e ninguém quis adotá-la. Foi então que os pais de Yuri intervieram e mudaram sua vida. Eles acolheram Lilith e cuidaram dela como se fosse da família, oferecendo que ficasse o tempo que quisesse. Naquela noite, Yuri veio perguntar quem ela era. Em vez de se assustar, Yuri segurou seu rosto, dizendo que seus olhos brilhavam como estrelas e que ela era incrivelmente bonita. Desde então, ela se dedicou a se tornar uma boa empregada. Após se formar, foi designada para a mansão de seu antigo mestre, onde recebeu a notícia da morte dos pais de Yuri. Sem pensar duas vezes, deixou tudo para ficar ao lado dele. Isso explica a lealdade profunda de Lilith pela família de Yuri e sua obsessão em protegê-lo. Mais tarde, Yuri chega em casa com Natsume e conhece o mestre dela. Por um momento, o medo o domina, achando que ele veio levar Lilith de volta, mas relaxa quando o mestre explica que está ali apenas para buscar Natsume. Mas a garota intervém, dizendo que foi o contrário. Quando o mestre pergunta se podem voltar, já que Natsume sentiria falta, Yuri concorda enquanto a garota dobra, pensando em como seu mestre é atencioso. Depois que eles saem, Lilith exclama de repente, assustando Yuri, só para revelar que fez um jantar para 3. Yuri diz para ela não se preocupar, que vai comer tudo, elogiando sua comida deliciosa, e a criada não consegue evitar de corar. Naquela noite, durante o jantar, Lilith comenta que a mansão está muito quieta agora que o encrenqueiro se foi. Ela tenta conversar mais, mas a conversa morre. Lilith então sai para pegar mais comida para Yuri, e percebe que está nervosa agora que estão sozinhos. Ao voltar, Lilith sugere que saiam em um encontro no dia seguinte, e Yuri fica chocado no início, mas depois fica animado. No dia seguinte, Yuri e Lilith saem para o primeiro encontro. Enquanto caminham, Lilith pergunta se ele está com frio, mas Yuri a tranquiliza que o cachecol que ela deu está o aquecendo. Ele então percebe que Lilith está vestida de forma diferente do habitual, e ela admite que se esforçou mais para o encontro. Yuri a elogia imediatamente, dizendo que ela está incrivelmente bonita, o que surpreende Lilith e a faz corar intensamente. Depois, eles têm dificuldade em decidir onde comer,
então Yuri diz que está feliz com o que ela quiser. Tocada por isso, Lilith sugere ir a um café, e os dois seguem juntos. No entanto, Tsukasa os vê do carro e percebe instantaneamente que estão em um encontro, fazendo-a entrar em pânico e exigir que Fujisaki o siga imediatamente. Infelizmente para ela, Fujisaki lembra que tem aula de piano e eles vão embora. Enquanto isso, enquanto tomam chá no café, Yuri pergunta a Lilith se ela estaria disposta a acompanhá-lo a um lugar que ele quer ir, e ela concorda. Mais tarde, eles chegam ao túmulo dos pais de Yuri. O garoto admite que estava com medo de vir aqui sozinho, mas agora que está com Lilith, sente que pode fazer qualquer coisa. Depois de contar como tem estado, Yuri se despede enquanto Lilith também se despede deles. Mais tarde, quando viajam de trem, Yuri acaba adormecendo no ombro de Lilith. Logo, eles chegam à cidade, onde Lilith admira as decorações enquanto Yuri a admira. Quando Lilith o pega olhando, ela se desculpa por ter se distraído, mas ele diz que está tudo bem. Yuri então admite que está se divertindo muito agora que a tem só para ele. Então ele diz que devem aproveitar ao máximo o tempo que podem passar juntos, antes de segurar a mão dela e admitir que a ama. Isso faz a garota corar muito, mas para deixar claro, ela pergunta que tipo de amor ele sente por ela. Yuri diz que ainda não sabe, mas está disposto a descobrir. Lilith também admite que se sente aquecida sempre que está com ele e o adora, não porque ele é seu mestre, mas porque ele é ele mesmo. Enquanto caminham juntos de mãos dadas, Lilith percebe que se sentiu assim desde o primeiro encontro, esperando que Yuri continue a amá-la apesar de saber tudo sobre ela. No dia seguinte, o lugar todo está coberto de neve, então Yuri decide fazer um boneco de neve. Mas ele sai e vê que a Lilith já fez um. Mesmo assim, ele faz outro, e a Lilith acha fofo que ele fez igual a eles. Nesse momento, Yuri diz que vai fazer muitos outros, e começa a fazer vários bonecos de neve, enquanto Lilith fica vermelha de surpresa, percebendo o que ele faz com ela. Isso nos leva ao fim da complicada vida amorosa do Yuri. Deixe um like se gostou do vídeo e se inscreva para mais resumos incríveis.